Neemias, capítulo 12. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Merimote, Ido, Ginotói, Abias, Miamim, Maadias, Bilgá, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salum, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Estes e os seus irmãos dirigiam os louvores. Baque-Buquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada um qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliacibe, Eliacibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jadua. Os dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, de Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã e de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Minhamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías e Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos filhos dos dias de Eliacibe foram escritos como chefes de famílias Joiada, Joanã, Jadua, bem como os sacerdotes, até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliacibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandamento de Davi, homem de Deus, com um coro respondendo os outros. Matanias, Baque-Buquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se
eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas, do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela Torre dos Fornos até a muralha larga, e desde o portão de Efraim. Passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os dois coros pararam na casa de Deus. E o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo, os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias, iam com as suas trombetas, e também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ainda no mesmo dia, foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao arredor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes, dos levitas, que ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da sua purificação. Também os cantores e porteiros faziam seu serviço, segundo o mandamento de Davi e de seu filho Salomão, pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e aos levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Salmo 104, do versículo 1 ao 23. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a Tua repreensão, as águas fugiram. Com a voz do Teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassaram, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem ela se põe a cantar. Do alto de Tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de Tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora de se pôr.
Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinha também cabelos, como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinha ainda cauda, como escorpiões, e um ferrão. Na cauda tinha poder para causar danos às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade, pois a força dos cavalos estavam na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causava dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Curta, comente e compartilhe.